O menino já não respirava direito quando os paramédicos disseram que talvez fosse tarde demais. A sirene cortava o silêncio da rua, mas dentro daquela ambulância o tempo parecia ter parado. O corpo pequeno estava imóvel nos braços da mãe, e os olhos do pai estavam fixos no monitor que oscilava de forma irregular. Meu nome é Rafael, e aquele menino era o filho dele. Naquele momento, Rafael não pensava em teologia nem em versículos decorados. Ele só pensava que estava perdendo o filho de 7 anos. Horas antes, tudo parecia normal. Um simples mal-estar. Uma febre que subiu rápido demais. Depois convulsões. Depois o silêncio. No hospital, os médicos falavam termos técnicos que ele não conseguia processar. Infecção rara, complicação inesperada, risco altíssimo. Mas o que mais doía não era o diagnóstico, era o silêncio. Rafael sempre acreditou. Não era um homem perfeito, mas era um homem de fé. Cresceu ouvindo que Deus cuidava dos seus, que Deus era pai, que Deus não abandonava. E agora, ali naquela ambulância, com o filho entre a vida e a morte, o céu parecia fechado. Flashou na mente dele as noites em que orou ajoelhado ao lado da cama do menino, as vezes em que pediu proteção, as promessas que acreditou ouvir em seu coração, as lutas financeiras que superou confiando, as vezes em que quase desistiu, mas decidiu continuar acreditando, e mesmo assim, aquilo estava acontecendo. No corredor do hospital, enquanto os médicos corriam com a maca e a porta da UTI se fechava diante dele, Rafael sentiu algo que nunca havia sentido antes. Medo de que, dessa vez, Deus não viesse. Ele encostou a testa na parede fria e sussurrou uma oração que não saía completa. Não era bonita, não era forte. Era apenas um pedido quebrado. Não o leva de mim. Naquele instante, ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. E se você já sentiu que o céu estava em silêncio, talvez precise ouvir o que veio depois. Se histórias como essa fortalecem sua fé, considere se inscrever no canal, porque o que Deus fez naquela UTI, ninguém conseguiu explicar. A porta da UTI se fechou e, junto com ela, qualquer sensação de controle que Rafael ainda tinha. As horas seguintes foram um mergulho lento no desconhecido. Os médicos entravam e saíam com expressões cada vez mais sérias. A infecção havia se espalhado rápido demais. Os órgãos estavam começando a responder mal. Estamos fazendo tudo o que é possível, disseram. A frase que nenhum pai quer ouvir. A cada atualização, a porcentagem de esperança parecia diminuir. Rafael observava a esposa encolhida na cadeira do corredor, segurando a pequena Bíblia que carregava na bolsa, mas até ela já não conseguia abrir. A fé que sempre sustentou a casa agora tremia. Pela primeira vez, Rafael sentiu a dúvida bater de frente com tudo o que acreditou a vida inteira. E se Deus não intervir? A pergunta ecoava como um sussurro cruel. Alguns familiares começaram a sugerir que ele se preparasse para o pior. Um médico com voz controlada demais mencionou cenário irreversível. Cada palavra era como uma sentença. Mesmo assim, algo dentro dele resistia. Na madrugada, enquanto o hospital ficava silencioso, Rafael caminhou até a capela quase vazia. Não sabia mais o que dizer. Não tinha discursos prontos. Apenas se ajoelhou. Lembrou das promessas que acreditava ter recebido anos antes, dos sonhos em que via o filho crescendo saudável, das vezes em que sentiu paz inexplicável em meio às dificuldades. Teria sido tudo imaginação ou teria ignorado sinais importantes? A mente dele virou um campo de batalha espiritual. Cansaço, medo e fé disputavam espaço. Enquanto isso, dentro da UTI, os aparelhos começaram a apitar com mais frequência. A equipe médica se movimentou rapidamente. Do lado de fora, Rafael sentiu um aperto repentino no peito, como se algo estivesse acontecendo naquele exato segundo. Ele não sabia, mas naquele dia, ele não imaginava que o céu já estava se movendo por ele. Quando o médico saiu da UTI naquela manhã, o semblante dele já não deixava margem para interpretações otimistas. A infecção havia atingido um ponto crítico.
As próximas horas serão decisivas, disse com a frieza, a técnica de quem já viu aquele cenário muitas vezes. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era o ponto sem retorno. Não havia mais estratégia humana, opinião alternativa ou especialista diferente para consultar. Ou Deus faria algo, ou ele perderia o filho. Pela primeira vez desde que tudo começou, Rafael parou de tentar controlar. Parou de negociar com o céu, parou de repetir promessas como se fossem fórmulas. Ele apenas decidiu confiar, não porque sentia força, mas porque não tinha mais nada além disso. Voltou à capela, fechou os olhos e disse em voz baixa: "Se a vontade for tua, eu aceito, mas eu ainda creio que o Senhor pode mudar esse quadro." Era uma entrega que doía. Enquanto isso, a situação piorava. A pressão da criança caiu abruptamente. Os aparelhos soaram em sequência. Do lado de fora, a esposa de Rafael começou a chorar em silêncio, como se pressentisse. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um médico que não fazia parte da equipe original entrou na UTI naquela troca de plantão. Ele observou os exames com atenção incomum, fez algumas perguntas e solicitou um procedimento específico que ainda não havia sido tentado. Disse que, embora arriscado, havia uma possibilidade. Rafael nunca tinha visto aquele homem antes, mas quando ele passou pelo corredor e olhou nos olhos dele, havia uma serenidade difícil de explicar. "Vamos tentar mais uma coisa", afirmou. Aquela frase reacendeu uma centelha de esperança. E foi quando tudo parecia definitivamente perdido que algo começou a acontecer. Enquanto a equipe se preparava para o procedimento, Rafael sentiu algo diferente daquela vez. Não era euforia, não era certeza de resultado, era direção. Ele voltou à capela e, em vez de pedir, começou a agradecer. Não pelo desfecho, mas pela presença que, de alguma forma, ele sentia ali. Pela primeira vez desde que tudo começou, o coração dele desacelerou. Ele pegou o celular e enviou uma única mensagem para um antigo pastor que o acompanhou nos primeiros anos de fé. "Ore agora. É decisivo." Em poucos minutos, recebeu um áudio simples: "Não tema. Deus ainda escreve a última palavra." Aquela frase não soou como clichê, soou como estratégia. Rafael decidiu fazer algo que não fazia há anos: perdoar. Ali mesmo, em silêncio, liberou mágoas antigas, frustrações que guardava até contra Deus. Não foi dramático, foi sincero. Dentro da UTI, o procedimento começou. Do lado de fora, Rafael e a esposa deram as mãos e oraram juntos, não pedindo controle, mas entregando. E algo começou a mudar no ambiente. A tensão parecia menos densa. O medo já não dominava totalmente. Uma paz estranha, quase ilógica, começou a preencher o espaço entre um suspiro e outro. Uma enfermeira saiu por um instante e comentou que os sinais tinham estabilizado o suficiente para tentar a intervenção com segurança. Pequenos indícios, discretos, mas reais. Rafael não sabia explicar, mas sentia como se algo invisível estivesse alinhando circunstâncias, conectando decisões, abrindo um caminho onde antes só havia impossibilidade. Se essa história está tocando você, talvez seja porque há movimentos acontecendo além do que seus olhos conseguem ver. Considere se inscrever no canal e continuar caminhando conosco por testemunhos que revelam o agir silencioso de Deus. Porque naquele hospital, enquanto todos aguardavam o resultado do procedimento, mal sabiam eles que o milagre já estava liberado nos céus. O procedimento durou mais do que o previsto. Cada minuto parecia uma eternidade comprimida no peito de Rafael. O relógio da parede marcava o tempo, mas para ele o mundo estava suspenso entre o possível e o irreversível. Dentro da UTI, os médicos trabalhavam com concentração absoluta, vozes baixas, comandos rápidos, decisões calculadas. O monitor cardíaco, que horas antes oscilava de forma assustadora, começou a emitir um som diferente, estável, ritmado, quase firme. A pressão, que havia despencado a níveis considerados incompatíveis com recuperação, começou a subir lentamente, ponto por ponto. A saturação reagiu.
Um dos médicos pediu que checassem os cabos, achando que pudesse ser falha técnica. Não era. Os números continuavam melhorando. A medicação começou a surtir efeito de uma forma que ninguém esperava naquela fase crítica. O corpo do menino, que horas antes parecia não responder a nada, reagia como se tivesse recebido um novo fôlego invisível. Uma enfermeira murmurou: "Isso não é comum." E ninguém ali ousou completar a frase. Do lado de fora, sem ainda saber dos detalhes clínicos, Rafael sentiu algo mudar antes mesmo de ouvir qualquer notícia. Foi repentino. Uma onda de paz atravessou o medo como luz atravessa uma fresta escura. Não foi euforia, não foi negação da realidade. Foi algo físico, quase palpável, como se mãos invisíveis repousassem sobre seus ombros cansados e sustentassem o peso que ele já não conseguia carregar. A respiração dele desacelerou. O coração, que batia acelerado há dias, encontrou ritmo. Ele fechou os olhos por um instante e, pela primeira vez desde que tudo começou, não pediu nada. Apenas sentiu. Minutos depois, a porta da UTI se abriu. O médico que havia sugerido o novo procedimento saiu com expressão diferente da anterior. Não era um sorriso exagerado, era surpresa contida. Ele respondeu: "A intervenção funcionou melhor do que o esperado. Não sabemos explicar a virada tão rápida, mas ele..." respondeu. Rafael não conseguiu falar. As pernas fraquejaram. Ele levou as mãos ao rosto e chorou como quem devolve ao céu aquilo que achou que tinha perdido para sempre. Nas horas seguintes, novos exames confirmaram o que os monitores já indicavam. A infecção começou a regredir. Os marcadores inflamatórios caíram de forma acelerada. Os órgãos retomaram função. O quadro, antes descrito como irreversível, entrou em estabilidade progressiva. Uma médica comentou que, em situações assim, a literatura médica previa um desfecho completamente diferente. Mas ali estavam eles, testemunhando algo fora do padrão estatístico. Quando Rafael finalmente entrou na UTI, aproximou-se devagar, segurou a mão pequena do filho e sentiu calor, pulso firme, vida. Observou o peito subir e descer com mais força. E naquele instante não havia dúvida dentro dele. Não era apenas ciência, não era apenas em protocolo. Era intervenção, era cuidado, era Deus tocando onde ninguém mais podia tocar. Mas o que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente. Nos dias que se seguiram, a recuperação avançou em um ritmo que surpreendia até os profissionais mais experientes da equipe médica. O menino foi retirado dos aparelhos gradualmente. Os parâmetros se mantiveram estáveis e, contra todas as projeções iniciais, ele começou a responder com lucidez. Primeiro, abriu os olhos. Depois, apertou a mão do pai. Em seguida, murmurou uma palavra fraca, mas clara o suficiente para desmontar qualquer dúvida restante. Cada pequeno progresso era celebrado como um acontecimento extraordinário. Rafael observava cada movimento como quem presencia algo sagrado. O quarto de hospital, que antes carregava o peso do medo e da incerteza, agora era preenchido por uma atmosfera diferente, não de euforia, mas de reverência. Alguns médicos explicavam que houve resposta positiva ao tratamento e que o procedimento havia sido decisivo. Outros admitiam com cautela que a reversão tão rápida após um quadro tão crítico não seguia o padrão mais comum. Comentavam sobre fatores biológicos, sobre resiliência do organismo. Rafael escutava tudo com respeito, mas dentro dele a convicção era outra. Ele se lembrava com nitidez do instante em que, no corredor, sentiu aquela paz atravessar o desespero. Lembrava da entrega sincera na capela. Lembrava da sensação de presença quando tudo indicava ausência. E compreendeu que o milagre não começou quando os exames melhoraram. Começou quando ele decidiu confiar sem garantias. Quando finalmente receberam alta, atravessaram as portas do hospital com passos lentos, como quem sai de um campo de batalha invisível. O sol da manhã parecia mais intenso. O ar parecia diferente.
Rafael segurou o filho nos braços do lado de fora e chorou de novo, mas agora não era choro de medo, era gratidão profunda. Em casa, nada era exatamente igual. As prioridades mudaram. As discussões pequenas perderam sentido. O tempo em família ganhou um valor que antes era adiado para depois. Rafael deixou de viver uma fé baseada em resultados imediatos e passou a viver uma fé sustentada por relacionamento e confiança. Ele entendeu que Deus não era apenas aquele que intervém no último segundo, mas aquele que permanece presente no processo inteiro, inclusive no silêncio. A experiência transformou também a maneira como ele enxergava outras pessoas em sofrimento. Ele começou a visitar hospitais, conversar com pais angustiados, oferecer não respostas prontas, mas presença e escuta. Sua história passou a circular, não como exibição de vitória, mas como testemunho de que a esperança pode sobreviver mesmo quando os relatórios dizem o contrário. O maior milagre, ele percebeu, não foi apenas a cura física do filho, mas a transformação interior que aconteceu enquanto tudo parecia perdido. Se essa história reacendeu algo dentro de você, inscreva-se no canal e continue acompanhando testemunhos que revelam que o céu nunca está indiferente. Porque às vezes, quando pensamos que Deus está em silêncio, Ele já está movendo circunstâncias invisíveis, preparando respostas que ultrapassam qualquer diagnóstico e redefinem para sempre o rumo de uma vida.